30 minutos tá ótimo. É, Bem, eu vou começar falando um pouco da minha experiência em defesa da tese de doutorado como ilustração, porque eu quero discutir aqui. Quando eu discuti no doutorado, minha banca, me lembro que eram professores, historiadores muito conhecidos, que era na UF, Federal Fluminense, professor Carlos Fico, Daniel Arão Reis, Denise Hollenberg, Rodrigo Pato de Samota, e a minha orientadora, Samantha Quadrati. E eu me lembro que eu fiz algo, e agora eu estou fazendo minha tese de professor titular do UFPA, porque eu comecei muito jovem, então é por isso que eu já vou virar professor titular do UFPA. Geralmente se torna professor titular muito lá na frente, mas eu comecei muito jovem, então por isso eu chego logo a professor titular da UFPA. E, e então, ah, nesse processo na banca, eu já estou fazendo inclusive isso. É um pouco do que eu vou falar agora. Quer dizer, claro que eu vou refinar as ideias para a tese. É que eu fiz muita pesquisa de campo, na forma etnográfica, para fazer, para fazer, procurando algo aqui, pois eu acho. No formato etnográfico para fazer estudos de história. E o professor Rodrigo Pato, eu lembro que na época ele divergiu porque existe uma história mais tradicional na construção dos processos de pesquisa, mesmo que lá na Escola dos Análises, na década de 30, porque a história, você tinha história positivista no final do 19, do século 19, falando de metodologia e teoria da história. A escola positivista de história, onde um dos principais nomes era o alemão Rank, e ele, na escola positivista, os documentos falam por si mesmos, e a história está nos documentos oficiais. Essa era a máxima da chamada escola positivista de história. Historiadores não analisam documentos, historiadores não questionam documentos, eles falam por si mesmos. E a função do historiador é apenas encontrar a história nos documentos. Existia a Vox Historia, que é uma voz da história que se sobrepõe a todo o processo. É, Dentro disso, no início do século XX, historiadores franceses como Lucien Febvre e Marc Bloch, eles explodem o conceito de história nos documentos e explodem o conceito de fonte. Então, o conceito de fontes históricas, ele sai dessa visão mais tradicional, documento oficial, para todos os rastros deixados pelas sociedades humanas no tempo e no espaço. E aí, então, se ampliava, quer dizer, o que que é um documento histórico? Para Febvre, tanto a história social inglesa, a história social francesa, como a história dos análises, como a microhistória italiana, que são correntes metodológica teórica da história. Para todos eles, a história ela não está nos documentos, a história não está em lugar nenhum. A história é aquilo que é praticado, construído por profissionais de história e que elegem documentos de acordo com seus recortes temáticos. E documentos é tudo aquilo que é deixado. Documento é tudo aquilo que é deixado, uma fonte histórica, como rastro no tempo pelas sociedades humanas, e no tempo e no espaço. Ou seja, uma roupa pode ser um documento, do mesmo jeito como a propaganda, do mesmo jeito como música, como literatura, como documentos oficiais, como jornais. E aí alguém vai me dizer, mas qual é a verdade histórica da literatura? E qual é a verdade histórica do documento oficial? Aí eu vou devolver o questionamento. Qual é a verdade histórica do documento oficial? Porque cada documento histórico ele é produzido com um rastro do tempo e do espaço. Ou seja, cada documento histórico ele tem sua característica própria. Uma propaganda é uma propaganda e foi produzida com determinada intencionalidade. Um documento oficial e produzido com determinada intencionalidade em determinado contexto. Uma obra literária também. E não é pós-verdade, não. É que nenhum deles em si, a história não está neles, a história está na análise. Está no texto final. A história está no processo, ela não está no documento.
e eu me lembro que quando o professor Rodrigo Pato questionou o fato de eu usar entrevistas e pesquisa, observação de campo, porque eu tenho formação em antropologia, eu tenho mestrado em antropologia, e meu concurso para professor da UFPA, que eu passei, foi para antropologia. Depois eu tenho graduação, mestrado, ou quer dizer, graduação, doutorado e pós-doutorado em História. Mas o meu mestrado em antropologia é o que eu usei para fazer o concurso para professor da UFPA e passei, na época, né? Então, eu por muito tempo fui professor de antropologia, eu só dava aula de antropologia na UFPA, porque era o concurso que eu fiz, foi o concurso que eu fiz. E aí, quando eu vim para Bragança, aí começou a mudar um pouco isso, porque eu mudei do campo de Altamira para o campo de Bragança e trabalho em Belém, Instituto Amazônico de Agriculturas Familiares. Quem quiser conversar comigo, pode mandar mensagem e a gente combina de conversar. O pastor Ribamar mesmo, que, que conhecia o meu amigo, o pastor Everton, pegou meu contato, entrou em contato comigo, a gente conversou, enfim, sempre é muito bom receber o pastor Ribamar lá no meu gabinete na UFPA. E hoje eu passei o dia nele, por sinal. E então, é, quando aí o professor Rodrigo Pato questionou, mas foi logo respondido pelos outros historiadores que mostravam isso como, na verdade, um mérito do trabalho, não um demérito do trabalho. Porque ainda existe um ranço dentro da produção historiográfica, que é a ideia, veja, a ideia da voz da história. Um dia desses, um discente me perguntou e disse: mas as verdades da história são várias. Eu disse: não, não são. Não são porque eu não sou um relativista. A questão não é essa. A questão é de contexto. Quer dizer, um jornalista. Bem, eu já não sou, já saí da infância ou da juvenilidade há algum tempo para acreditar que o jornalismo escreve, seja ele qual for, a verdade. Na verdade, o jornalismo passa pelo crivo de processos históricos, processos editoriais, e nem é a mentira. Entendo. É que as fontes têm que ser entendidas no contexto. Você precisa entender o contexto de uma fonte histórica. Cada fonte, ela reúne um conjunto de métodos para você conseguir analisá-la. É assim que se escreve história. E essa vem lá das lições ali da historiografia. Então, se a fonte é literatura, por exemplo, eu preciso entender que é uma obra literária. E eu tenho vários trabalhos sobre literatura. Entender que é uma obra literária. E como é que eu trabalho com uma obra literária? E se a fonte é pesquisa de campo, essa daí foi um desafio que eu me coloquei a fazer no campo da história, porque a pesquisa de campo, tal qual eu faço, porque a antropologia ela trabalha muito com olhares, apurar os sentidos, o olhar, o ouvir, os cheiros. A antropologia trabalha muito com isso. É técnica, mas tudo são técnicas e métodos para isso. Mas o interessante é que quando eu me propus a voltar para a história, para fazer doutorado, depois de anos trabalhando na antropologia e também o mestrado em antropologia, eu resolvi que eu queria fazer não uma história, mas num formato um pouco mais tradicional de fonte, mas eu ia tentar trazer a minha formação de antropologia para pensar a história e a minha formação em atuação de antropologia. E então foi o que eu fiz. Eu fui a campo. Eu tinha que fazer uma pesquisa sobre a Transamazônica, a construção da rodovia Transamazônica na década de 70, sob as ordens, não feita por, sob as ordens do general Emílio Garrastazu, general-presidente Emílio Garrastazu Médici. Tá, o contexto era isso. E então o que eu fiz? Além das fontes que eu já vinha reunindo lá na região há algum tempo, eu tive que pegar o desafio de viajar toda a rodovia Transamazônica, 5.400 quilômetros, toda ela. Mas eu não viajei de uma vez, fiz muitas viagens, 5.400 quilômetros, sob condições, às vezes, não muito favoráveis. Quer dizer, eu viajei de todo tipo de meio de transporte, que se imaginar, pelo menos que eu imagino. Cavalo, bicicleta, moto, ônibus, carro, avião, barco, rabeta. Desse meio de transporte, todos eu usei para fazer minhas pesquisas.
E eu me lembro quando uma vez eu caí de moto, inclusive, na Transamazônica. E aí eu lembro que quando eu peguei a primeira coisa que você cai, você começa a pegar, né? Pra ver se está inteiro, quebrou alguma coisa. Não, não quebrou. Aí, então tá tudo certo. Aí eu fui me lavar no Igarapé, lá na Trans, eu estava sozinho. Fui me lavar no Igarapé. É porque a moto vinha numa descida, porque é cheio de barrancos de morros na Transamazônica. Então vinha numa descida e no final da descida era areia fofa. Aí quando bateu na areia fofa, virou. É, e então eu fui lavar minhas pernas. Eu disse, tá tudo certo, tá tudo certo. Quando eu lavei minhas pernas, tinha saído a pele da perna, na verdade. Só sangue a pele da minha perna, quando arrastou. Aí que eu senti a dor e percebi o problema, da pele da minha perna, que estava coberta de sangue. E, mas foram vários desafios, do cavalo. é, então, o que é que eu fazia? Eu ia para as cidades da Transamazônica. Viajei, porque a Transamazônica ela começa em Cabedelo, na Paraíba, atravessa a Paraíba, passa em cidades muito conhecidas do Nordeste, como Campina Grande, Cabedelo, que é da Grande João Pessoa. Depois ela passa por Campina Grande, passa por algumas cidades conhecidas ali da região. Aí ela passa próximo, ela passa perto de Pernambuco, porque o Nordeste, né, os estados se encontram. E então no Ceará, ela passa em cidades conhecidas como Juazeiro do Norte. Ela passa lá na entrada de Juazeiro do Norte. Pastor Ribamar conhece melhor do que eu, Juazeiro do Norte. Assaré, lá do poeta Patativa do Assaré, Assaré. E segue para o Maranhão, para o Piauí. Aí passa em alguma cidade conhecida do Piauí, como Picos, no Piauí. Bem, agora eu não vou lembrar o nome de todas, mas eu lembro bem de Picos. E aí vai passar por ali, vai entrar no Maranhão, Carolina, no Maranhão, está na rota da Transamazônica, estreito, lá onde caiu aquela ponte, estreito. Aí entra no norte, aí vem. Aí passa para o Tocantins, segue, entra no Pará, e aí vem até o Amazonas, lá em Lábrea, 5.400 quilômetros. Eu parava nas principais cidades. Houve até uma situação curiosa, que quando eu estava em Estreito, eu parava nas principais cidades, e aí principais cidades vão dentro das pesquisas nas fontes. As fontes indicavam que era a cidade mais estratégica da Transamazônica. A maioria delas eu parei. Quer dizer, ali de Novo Repartimento, Pacajá, Napu, Altamira, Senador José Porfírio, Vitória do Xingu, Porto de Mós, porque elas têm umas pontas dentro da Transamazônica, Brasil Novo, Uruará, Placas, Rurópolis. Essas cidades todas eu fiz muitas viagens nelas, pesquisando. E Marabá também fiz muitas, e ali perto de Marabá. Nas outras eu fiz algumas viagens em menor número. Eu parava, né, nas cidades e ia atrás de alguns órgãos públicos estratégicos, atrás de fontes. BASA, o Banco da Amazônia, eu ia na Sudã, ia no INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, ia na CEPLAC, da Lavoura Cacaueira, ia nos órgãos federais que lidaram com a Transamazônica. E também aí que entra a parte da pesquisa etnográfica. E também eu ia para campo fazer observação à velha moda antropológica. Quer dizer, observação, dialogando com as pessoas, ia para as propriedades do campo. Isso são experiências incríveis. São experiências que se tem disso, são incríveis. Usava o diário de campo, porque isso é uma técnica da antropologia, o diário de campo, e o diário de campo é considerado fonte. Quer dizer, eu posso recorrer ao diário de campo como uma fonte. O diário de campo, usava o caderno de campo e, e eu tirava fotos, muitas fotografias. Então, eu estendi essa pesquisa para o diálogo com as pessoas. Sei lá, eu dialoguei com mais de 100, mas entrevistas mais formais eu fiz com umas 30 e tantas. Acho que foi 38 que eu escolhi para fazer entrevistas. Eu entrevistei 5 engenheiros da construção da Transamazônica, 5 engenheiros engenheiros da obra da Transamazônica. Entrevistei políticos que tiveram no processo, médicos, obviamente, não, que tinha morrido, senão teria entrevistado. É, Entrevistei cineastas que fizeram, por exemplo, Iracema, uma Transamazônica. É, Entrevistei operários, migrantes, pessoas que já moravam nas cidades. Então,
Foram 38 entrevistas formais, mas tem diálogos informais aí para mais de 100 com as minhas anotações. Fontes documentais, eu tenho mais de 5.000 páginas de acervos, tanto digitais quanto acervos físicos, de jornal, revistas, relatórios, projetos, processos, plantas. Tive que aprender como se faz uma estrada, em boas conversas com os engenheiros, como é que são as definições de classes de estrada, como é que é o material, a rampa de inclinação, a faixa de domínio, o tipo de cascalho. Eu tive que ir aprendendo tudo isso. E então, a observação, porque no que a observação servia? É que uma coisa são as fontes documentais. Por exemplo, saiu um jornal da Folha de São Paulo de 85, dizendo que a Transamazônica era um fracasso, que ela foi engolida pela floresta. Por sinal, essa lenda existe na mentalidade nacional, de que a Transamazônica foi engolida pela floresta. Eu fiz até palestras, Rio, São Paulo, Pernambuco, em alguns estados, em que algumas vezes eu fui questionado sobre isso. Mas a estrada não foi engolida pela floresta? E então eu tinha que explicar, porque é algo muito. Tem uma historiadora, a Laura de Melo Souza, ela diz que muitas vezes na história o ouvir vale mais do que ver. Ou seja, ideias que se consolidaram na história, elas têm tanta força imagética que mesmo vendo eu não acredito, porque a minha mentalidade está predisposta pelas histórias que eu ouvi e não pelo que eu estou vendo. Isso aconteceu muito com a Transamazônica nacionalmente. E dentro desse processo, então eu via, eu observava os trabalhos do campo, eu observava as lavouras, eu ia para as cidades, eu anotava os movimentos das cidades, eu conversava com as pessoas. Uma vez, lá em Estreito do Maranhão, eu não conseguia fazer entrevista nenhuma. Eu tentava falar com as pessoas em Aguiarnópolis, no Tocantins, Estreito no Maranhão, e ninguém, a Transamazônica, o que é Transamazônica? A cidade, a Transamazônica passa dentro, né? O que é a Transamazônica? Você sabe alguma coisa? Sei nada, não. E eu já estava começando a ficar chateado com aquele negócio. Eu já estava respondendo já com uma mais vontade de reagir, né? E aí eu andando, aí um dia, aí eu estava andando na ponte do Estreito, aquela ponte que caiu no final do ano passado, eu acho. A ponte que caiu, e eu estava andando lá nessa ponte, aí né, no início da ponte encontrei um senhor que ia pegar um ônibus lá depois da ponte. E nós fomos conversando. A ponte, não lembro a distância, mas nós levamos uns 25 minutos caminhando juntos. Ele me contou uma série de coisas sobre a Transamazônica, várias narrativas de quando ele chegou lá no Estreito, de como era no início. E aquela foi uma experiência excelente. Depois, eu lembro que nessa cidade mesmo, eu tive que usar. Aí você usa o que é possível. Eu lembrei, eu estava andando na cidade, não estava conseguindo fazer muitas entrevistas, informações. Aí eu vi uma igreja adventista. Eu disse, bem, eu vou bater do lado dessa igreja adventista, vou perguntar quem é que é responsável pela igreja, vou me identificar como adventista e vou pedir ajuda para fazer pesquisa. Eu fui, bati lá do lado da igreja, aí disse, não sou da igreja não, mas a vizinha ali, a dona Rosa é. Aí chamaram a dona Rosa. Aí a dona Rosa, desconfiada, bastante desconfiada, começou a me fazer alguma pergunta assim sobre alguns temas mais doutrinários da igreja adventista, conversar sobre o tema, queria saber se eu era adventista mesmo, para poder ela se sentir mais à vontade para chamar o pessoal. Aí eu conversei com ela, falei de uma coisa ou outra, comentei, e aí ela disse: Ah, sim, sim, você é adventista mesmo, professor. Eu vou chamar o pessoal lá. Tem uns vizinhos aí, nem eram todos adventistas, não, mas é porque quer dizer, ela precisava ter confiança em mim para poder abrir espaço para falar com o pessoal. Então, ela chamou um pessoal, uns vizinhos, foi chamando, e eu falei com um monte de gente a partir daí. Não, ela não chamou só adventista, não, e nem era, senão ia virar uma pesquisa sobre a igreja adventista. Mas ela em estreito, mas ela abriu caminhos para que eu pudesse falar com várias pessoas do estreito. Então, várias vezes eu usei essas subterfúgios que são muitas vezes usados como arranjos metodológicos na antropologia. Da forma como nós construímos relação, a forma como são os olhares, como eu anotava sobre as casas, como eu tirava fotos, como eu notava sobre os modos de vida das populações.
trabalho, família, organização social, características da antropologia, desse tipo de observação. E como incorporar isso na história? Porque aí é incrível, porque se você consegue ter recurso teórico metodológico para fazer isso, você vai ampliar muito o leque de informações, porque aquilo que eu tenho no diálogo com as pessoas, o que eu tenho na observação, eu não tenho nos jornais, relatórios oficiais, eu não tenho mesmo. Eu tenho algo que indica, sim, mas eu não tenho como identificar, por exemplo, a Folha de São Paulo diz que a Transamazônica foi engolida pela floresta e que lá só existiam uns poucos miseráveis, que as pessoas viviam abandonadas à beira da estrada, que só se encontrava meretrizes e pessoas pedindo dinheiro na beira da estrada. Ora, o que que se pula disso? Como é que se lida com isso? Se eu conseguir usar o meu olhar em campo para superar isso. A experiência, o olhar em campo, a observação, para confrontar a fonte. Porque eu tenho fontes, eu tenho também relatórios oficiais, eu tenho relatórios dos projetos. Como saber se o projeto foi implementado ou não? Como saber como está a região hoje? Eu tinha que fazer a velha moda antropológica, a etnografia. Essa é uma das. Existe uma lição de Lucien Febvre, um dos grandes historiadores do século XX, em que ele faz uma crítica a historiadores que escrevem sobre determinados espaços sem ir aos lugares. O Lucien Febvre. Ele diz: ora, mesmo que você tenha fontes para escrever, ele está falando da França, para escrever morando na França sobre os Estados Unidos, fontes documentais, ainda assim você não vai ter como ter a experiência de como essas fontes mostram os Estados Unidos se você não for aos Estados Unidos. Se não andar pelas ruas dos Estados Unidos que aparecem nas tuas fontes, para conseguir imaginar o cenário que você está analisando, para conseguir ver as placas, ver as casas, ver as pessoas ali em movimento, e assim pensar como é que era, sei lá, a Revolução nos Estados Unidos no início, virada do 18 para o 20, para o 19. Então, eu expandi disso para usando a minha formação e experiência em antropologia e além. Quer dizer, eu tenho como cruzar fontes. Eu tenho como da experiência, do olhar, o apurar sentidos, usar fotografia, fazer croquis. Sim, na antropologia nós fazemos muitos croquis, fazer croquis, trabalhar com os mapas, fazer um trabalho com os mapas. Eu fiz um pós-doutorado em geografia, inclusive, porque eu queria desenvolver mais esse trabalho com mapas, algumas categorias para a história mesmo. O trabalho com mapas, o diálogo com territórios, para que eu pudesse conseguir não cair na armadilha da fonte, porque as fontes elas são importantes, mas, como eu falei, fontes têm contextos, fontes têm processo de construção, elas não são em si a história. Isso era uma máxima lá de Ranke, no século XVIII, que acreditava que as fontes eram história, século XIX, aliás. E existem muitas possibilidades de pesquisa de história, desde que haja habilidade para se fazer isso. E no caso, eu estava usando algo que era a minha formação, a antropologia, para fazer isso. Por que que eu falei da tese titular? Porque agora comecei a fazer a tese de professor titular da UFPA. É o último, para quem não sabe, titular é o último degrau, né, dos professores da UFPA, de qualquer universidade federal. O último degrau é o professor titular. E, aliás, é também em outras instituições estaduais ou mesmo privadas, de algumas outras, existe a cadeira professor titular. Às vezes é chamado livre docente, às vezes titular, mas seria o último degrau e tem que defender uma tese. É, então, só doutores podem acessar e tem que defender uma tese. E só quem dá aula em mestrado e doutorado também. Então, eu estou fazendo sobre isso, que é defendendo essa ideia, construindo um arcabouço teórico para isso e defendendo esse conceito, porque é algo que ainda não é pacificado. Quer dizer, a literatura está pacificada já na história, isso desde a década de 90, literatura e história, está pacificado na historiografia, o trabalho com a literatura. Com fotografias, com imagens, está pacificado também na historiografia, trabalhar com as imagens na história. Pode ser tanto pintura quanto fotografia. Com a cartografia também. Agora mesmo eu publiquei artigo na revista de geografia histórica, que trabalha muito da França, que trabalha muito cartografia. Mas a questão é a etnografia na história.
ela não está tão pacificada, mas ela é muito importante. Você sai dos filtros, avança de um tipo de fonte e consegue desenvolver o olhar para pensar as categorias que está trabalhando no processo de pesquisa. Consegue ter o tempo da abordagem, consegue até entender, por isso que eu falei apurar os sentidos. Qual a diferença entre uma senhora que me conta, morreram, eu lembro que numa pesquisa lá em Uruará, eu estava entrevistando sobre acidentes na Transamazônica e doenças. Escrevi até um artigo sobre isso também. E eu perguntava para ela, publiquei, né? Perguntava para ela, a senhora lembra de acidentes na Transamazônica? Acidentes na estrada, né? Aí ela se emocionou, chorou e me contou que o marido e um filho morreram no acidente, em dois acidentes na Transamazônica, e depois das doenças que um filho morreu de leste. Claro, você tem que entender o que é leste. Aí daí entra de novo a formação em antropologia, entender como é que são construídas as expressões. Leste é leishmaniose. É, e não me cabe dizer, não, a senhora está equivocada, não é leste, é leishmaniose. Claro que não. No processo de entrevista, lógico que não. Eu tenho que, numa entrevista, eu não estou para convencer ninguém de nada. Num diálogo de pesquisa de campo, não importa se eu concordo ou não concordo, eu quero saber como é que as pessoas conseguem, a partir da sua vivência e construção, falar sobre o que elas experienciaram lá. É isso que eu quero saber. Ah, mas é a verdade plena? Olha, um relatório de história e também não é. Relatório oficial também não é. E eu não tenho dificuldade em mostrar isso que o relatório oficial é marcado pelos governos e políticas daquele momento. Que um projeto oficial pode não ter se realizado todo, por falta de recurso, por desvio de recurso, por mudança de política, por mudança de político, pela passagem do tempo, por muitas possibilidades. Então, a fala de alguém sobre sua própria experiência, ela não é menos verdade do que um relatório oficial. Que eu pego. Todos eles têm seus traços de subjetividade. E cabe a mim, como pesquisador, conseguir identificar, e conseguir contextualizar, e conseguir entender. Qual é a diferença do engenheiro da Transamazônica falando sobre ela, o engenheiro que fez a Transamazônica, que por sinal se irritava bastante com questionamentos sobre a estrada, dois deles, porque afinal eles têm um apego. Vocês imaginam, a Transamazônica é obra deles. É isso. É a obra da vida deles. Uma estrada, 5.400 quilômetros, é a obra da vida deles. Então, alguém criticando a obra da vida deles é como se fosse o grande amor deles, assim, profissional, é aquela estrada. E ter que ler em jornais a crítica sobre essa estrada, é claro que fere eles profissionalmente. Então, como é que eu entendo isso? Como é que eu entendo a senhora que se emociona contando de doenças ou de morte na Transamazônica? Da outra pessoa que fala, morreu muita gente mesmo. Morreu muita gente mesmo. Morreu uns vizinhos para ali, morreu não sei quem para ali. Qual a diferença entre esse e a senhora que se emociona? Qual é a diferença entre. Eu fiz uma vez já tive a experiência de fazer pesquisa antropológica sobre coisas que eu não acreditava muito, pessoalmente. Não é que eu passei a acreditar, mas é que eu passei a respeitar as pessoas falando, a entendê-las falando, a entender como elas pensam e pensar sobre elas, quer dizer, respeitá-las. Por exemplo, eu já fiz pesquisa sobre levantamento, ainda não escrevi, sobre o ET de Colares. Quando eu cheguei lá para pesquisar sobre a Operação Prato e o ET de Colares, foi até com o pastor Everton, de início eu tinha o ET de Colares, mas quando você ouve as pessoas te contando, mostrando, apontando lugares, não é que você passa a acreditar no ET de Colares, mas você passa a respeitar aquelas pessoas e passa a olhá-las com respeito da experiência delas, de vida, e do quanto aquilo significa para elas, aquelas narrativas. Porque a questão não e essa é uma lição de Clifford Geertz, a questão central numa pesquisa de campo não é eu convencer ninguém de nada, é eu entender como e por que eles pensam daquele jeito. É isso que eu preciso entender numa pesquisa de campo. E é isso que eu fiz e me dediquei. Eu estou olhando aqui para um livro do Jorge Minuart, História do Ateísmo, que eu estou lendo agora, bem interessante. Então, eu vou já encerrando, porque eu acho que é legal a gente ter um tempo para conversar, fazer perguntas. Claro que eu teria muito mais coisa para falar,
Mas eu acho que tem um momento para parar e a gente poder dialogar um pouco sobre o assunto. Quando eu for defender a tese de titular, eu convido para poderem assistir a minha defesa da tese. Daqui a um pouco mais de um ano, eu vou defender essa tese. Então, eu agradeço e me coloco à disposição para o diálogo. Ok, vocês estão me ouvindo? Ok, muito obrigado, professor César. Obrigado também aos que entraram depois. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário sobre a exposição do professor César? Achei muito interessante. Tanto as ideias teóricas que ele trouxe da história, como também a própria experiência dele de vida e como pesquisador, né? Fiquem à vontade. Pois não, fica à vontade. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, As meninas, fiquem à vontade também, né? A Emily e a Lorena, se quiserem fazer pergunta. claro, são muito bem-vindas, tá bom? Ah, Alô, boa noite. boa Boa noite, noite. pastor Elias, fique à vontade. Sueli, boa noite. Tudo Oi, bem, professor pastor Eli? Um Sérgio. prazer Bom, encontrá-lo. alegria revê-lo. É. Gostei muito aí da sua exposição. A gente já conversou um pouco, né, sobre esses assuntos aí em particular também. Eu queria lhe fazer uma pergunta. O senhor acha que, dentre as muitas fontes que existem, né, para se pesquisar a história, existe alguma mais importante do que a outra, a partir da sua percepção e experiência, né? Será que uma fonte, assim, conta a história de maneira mais precisa do que outras, ou é justamente o trato, né, que o historiador faz dessas fontes, a forma que ele analisa e avalia elas? Ou o senhor acha realmente que existe uma fonte primordial do conhecimento aí, que todo pesquisador tem que usar, né? Bem, já vou responder. Eu não acredito que existe uma fonte mais importante. Assim, não geral. Não assim que eu diga, esta fonte vai ser mais importante para todos os estudos de história. Não. Eu acredito que dependendo do tema que se está trabalhando, aí você vai o recorte temático, temporal que esteja trabalhando. Algumas fontes podem ser mais importantes para aquele tema, para aquela proposta. Sim, sim, mas aí isso vai depender. É claro que se eu me proponho estudar a história e literatura, então vai ser literatura, claro. Se eu me proponho estudar, sei lá, a dinâmica dos processos arquitetônicos da Belém do século XIX, então as plantas arquitetônicas, os projetos, a forma como foi pensada a Belém do século XIX, essa fonte vai ser muito importante para mim. Se o estudo é sobre a Transamazônica, bem, na Transamazônica é porque também eu resolvi expandir bastante, mas vai depender do tema, pastor Elias. Não é só habilidade, sim, também, mas vai depender a formação, né, teórica, mas vai depender do tema, porque alguns temas vão chamar mais algumas fontes. Como eu disse, a fonte fala, isso tem que ser sempre respeitado na historiografia. Não é que a fonte fale, mas a fonte comunica. Se comunica comigo. Pois isso é fantástico. Quando está com aquelas fontes na mão e elas se comunicando conosco, a gente analisando, isso é incrível. Mas a questão é do tema mesmo. É o recorte temático, temporal, ele vai me indicar as fontes principais para aquele estudo. Não tenho como aplicar uma regra geral aqui porque o que vai ser mais importante num estudo sobre literatura na Amazônia no século XIX não é o mesmo que sobre arquitetura da Amazônia do século XIX, da época da borracha. Não é o mesmo que sobre a economia da borracha na Amazônia do século XIX e não é o mesmo que os debates políticos na Amazônia do século XIX, na época da borracha. Entende? Eu citei cinco no mesmo período, as cinco propostas temáticas no mesmo período, que era justamente para mostrar isso, que cada tema, recorte desse, ele vai indicar algumas fontes que podem ser mais importantes para análise. E não é que elas estão comunicando a história, elas sempre estão, é aí que entra o historiador, elas estão sempre sujeitas à análise, abordagem metodológica, abordagem teórica, elas não falam por si mesmas. É isso que eu disse que é um debate que foi.
superado lá no início do século XX. Elas não falam por si mesmas em momento algum. Eu faço análise, eu faço reflexão, por isso os laboratórios de história que existem. Faço reflexão, tenho espaço de construção com elas. Por isso que as fontes nunca são demais. E eu tenho muitas aqui. Tenho sobre o século XIX, inclusive muitas. Porque, de acordo com o recorte temático, vai o recorte de fontes. De acordo com o meu objetivo e meu olhar sobre aquele tema, vão as fontes principais. É meio improvável fazer uma pesquisa de campo etnográfica sobre o século XVIII em Belém. Improvável mesmo, porque eu vou fazer o quê? É, no máximo, observar casarios que sobraram, ruas lá na Cidade Velha, ali na Campina, no máximo isso. Mas não dá para conversar com ninguém sobre o século XVIII em Belém. Não vai dar. As Nós pessoas morreram. Como? por uma sessão espírita. É, se nós acreditamos. As pessoas já morreram, já foram gerações, não vai dar. Então, aí você vê, se eu fiz entrevista sobre a Transamazônica, eu não tenho como fazer sobre Belém do século XVIII. Não vai dar. Então, é isso que é o tema. O tema vai me indicando algumas fontes, algumas possibilidades, alguns recortes, e aí vai a mim conseguir sempre estar com o olhar atento para tentar ver as possibilidades que vão se abrindo para mim. Eu trabalho com as redes sociais no início do século XX. Não tem como, não tinha rede social, não vai dar, não vai dar para fazer isso. Então, vai passar por isso, vai passar pelo período, pelo tema, para poder fazer isso. Uma outra pergunta aqui, para finalizar. O senhor acredita que é possível que o historiador possa usar vários paradigmas historiográficos, ou ele tem que escolher um e se fixar nesse, né? E é isso aí mesmo? Ou o senhor acha que é possível não só visitar, mas usar, né, vários paradigmas aí, em diferentes perspectivas, em diferentes análises também? O que eu entendo, tanto da historiografia quanto da antropologia, se você tem uma boa formação teórica metodológica, uma formação ampla, consistente, teórica metodológica, vai ter mais recursos para fazer a pesquisa. Porque, veja, eu estava lá no Peru, andando lá nos Andes, 4.000 e tantos metros de altitude, fazendo pesquisa, lá em comunidades no Peru. Eu não tinha os livros comigo, eu tinha um caderno de campo. Eu não tinha livros, o celular mal funcionava e eu estava ali, fazendo o trabalho. De repente, alguns métodos que eu pensei, teorias, não estavam funcionando tão bem como eu havia planejado. A minha formação metodológica e teórica mais ampla me permitiria, então, rever em campo os métodos, as técnicas, teorias que eu podia utilizar para fazer a pesquisa, porque diminui a minha limitação para fazer isso. Então, não é que eu vou fazer uma salada teórica nos meus estudos, e eu não faço. Mas a questão é que se eu conseguir, sou eu mesmo falando, eu não vejo, eu tenho até colegas que têm uma formação bem restrita do ponto de vista teórico. Eles estudaram aquele teórico a vida inteira, eles seguem aquele teórico, eles sabem quando aquele teórico casou, eles sabem quantos filhos o teórico teve, como é que foi a relação do namoro dele até ele casar, é, os primeiros livros que ele leu, quais as faculdades que ele passou, quando ele brigou com o professor lá na faculdade. Eles sabem tudo sobre a vida dele. Mas, para mim, minha concepção, isso impõe algumas limitações, porque, para mim, o teórico mesmo dos meus estudos sou eu mesmo. E eu sempre olhei desse jeito. Então, as teorias, as metodologias, as propostas, elas servem para que eu consiga refletir sobre o material que eu tenho e consiga eu mesmo construir, porque isso é próprio da antropologia. Na antropologia, na etnografia, teorias se fazem em campo, ou seja, processos teóricos são reconstruídos no processo da pesquisa, porque o campo fala, o campo chama. Então, do mesmo jeito, para mim,
os processos de históricos, eu testo teorias, eu exercito e eu contesto, com base nos meus estudos. Então, é importante essa diversidade de possibilidades para que eu possa ter como criar e construir ali, em campo, ali na minha pesquisa, ali com as minhas fontes. Então, é por isso que eu mesmo não indico uma escola única. Às vezes eu faço isso, às vezes, com quem eu oriento, quando está num processo, determinado momento da formação. Eu faço um pouco isso. Mas depois, sempre tentando expandir, porque é importante que eu consiga fazer a leitura sobre. Vocês viram, existem alguns temas que é possível falar assim, e eu gosto de falar assim, sem estar me atento, sem anotações aqui. Mas é porque eu estou falando de próprias experiências, de processos que estou construindo. Mas esses processos passam por leituras críticas, teóricas, por construções próprias, para poder ir avançando mesmo com a historiografia. Muito Entendi, bom. pastor. Obrigado. Obrigado, pastor Elias. Excelentes perguntas e respostas. Alguma outra pergunta? Eu tenho uma pergunta aqui, mas eu vou deixar para o final, que é a mais difícil, eu vou deixar para. Alguma outra pergunta, amigos? As meninas também, Lorena, eu vi aqui a outra orientanda, né? Se vocês quiserem fazer algum comentário, Emily, fiquem à vontade, tá? Professor, eu tenho uma pergunta. Os historiadores adventistas, e a maioria de nós somos teólogos apaixonados pela história. Nós temos poucos historiadores de formação adventistas. A maioria somos teólogos, somos pastores, a maioria ou professores que trabalham em alguma outra área e pesquisam história. Há uma predileção pela fonte escrita entre os pesquisadores adventistas. O senhor poderia reforçar a importância de utilizarmos outras fontes, inclusive as fontes orais, para escrever o livro do centenário e, falando da minha experiência, eu pesquisei a Igreja Adventista no Arquipélago do Marajó, pesquisei a evangelização dos povos indígenas lá no Amapá também, pesquisei a história do Adventismo no Nordeste, especialmente em Juazeiro do Norte, e sem as fontes orais, sem as entrevistas e diálogos, eu jamais teria feito esse levantamento de dados. Então, como eu posso dialogar, né, minhas fontes escritas com essas fontes orais e outras que o senhor mencionou aí? E qual o perigo de não fazê-lo? Então, reforce a necessidade de nós, na preparação desse livro, também acessarmos essa fonte fundamental e única em muitos casos, porque a história do Adventismo na Amazônia, se você for trabalhar só a fonte oral, a escrita, nós vamos ficar muito limitados. Te agradeço, viu? É, Porque eu até abordei um pouco sobre isso anteriormente, mas agora eu vou sistematizar. Obrigado pela pergunta. É que, como eu já falei, na minha formação, na minha visão, no meu trabalho, na minha experiência, eu não vejo as fontes escritas como primordiais. Eu vejo-as como importantes. E vejo oralidade como importante. E vejo fotografia como importante. E vejo cinema como importante. Filmes, né? Vejo literatura como importante. Ou seja, vejo as fontes como importantes. E ampliação do caráter das fontes. Sabe o que é interessante? Eu vou falar, por exemplo, da literatura, rapidamente aqui. Dá um exemplo. Eu publiquei um artigo sobre o leitor. O Leitor de Bernhard Schlink, um escritor alemão que escreveu sobre os traumas pós-Holocausto na Alemanha. E aí eu escrevi sobre isso. O Leitor, Bernhard Schlink. Virou um filme também muito conhecido, com uma estrela de Hollywood, Kate Winslet. Então, em O Leitor, ele vai trazer algo que dificilmente aparece nas fontes, que é o problema das memórias pós-Holocausto. Porque a Alemanha nazista, perpetrou o Holocausto, que aproximadamente 6 milhões de judeus, mais 1 milhão de ciganos, negros, homossexuais, enfim, morreram, foram assassinados, né, pelo regime. E pessoas com deficiência.
E aí, quando você olha para esse cenário, você então pensa que não tem elementos nas fontes oficiais, nas fontes escritas, para pensar sobre o drama das pessoas que nasceram pós-Holocausto e que herdaram, por exemplo, um quadro milionário dos seus familiares, e esse quadro foi roubado de judeus que foram assassinados pelo nazismo. E essas pessoas já adultas já descobrem essa história, que elas não sabiam. Ou então descobrem, como ele traz na obra, que o seu pai, em uma obra chamada A Menina e a Lagartixa, dele mesmo conta, que o seu pai foi um juiz durante o Holocausto, preservou o emprego porque ele ajudou a perseguir judeus. Imagina o drama familiar disso. Como trabalhar com essas narrativas? Ele é um escritor alemão, né? Professor de Direito da Universidade de Bonn, na Alemanha. Como trabalhar com essas narrativas quando a literatura te dá a voz possível? Isso tem um estudo de Márcio Seligman Silva. A voz possível. Quer dizer, são fontes indizíveis na história, porque é o trauma da Alemanha. Então você não encontra muitas referências nem fontes sobre isso, mas você encontra na literatura e nos depoimentos. Então, nos depoimentos, você tem a oportunidade, tem um historiador chamado Alessandro Portelli. Ele faz entrevistas sobre as memórias da invasão alemã na Itália. Acontece que muita gente que se colocou depois como pessoas que tentaram ajudar a proteger os perseguidos pelos alemães, que muitas dessas pessoas, na verdade, colaboraram com os alemães, mas reconstruíram as memórias depois da guerra, para parecer que elas ajudaram a salvar pessoas. Como entender esse processo se não for com entrevistas, dialogando com as pessoas? A diferença entre ler um documento escrito e ver uma mulher chorando na minha. A diferença entre eu ler um documento que diz tantos casos de leishmaniose na Transamazônica, tantos casos de pessoas morreram de leishmaniose. Fora os silêncios, porque até 75 eu não tenho fontes sobre o assunto, eu não tenho dados oficiais porque era um regime que fez a Transamazônica e que não queria divulgação sobre a Transamazônica. Mas eu vou encontrar nas falas das pessoas. Eu vou encontrar as pessoas falando sobre isso, contando, se emocionando. Sabe qual é a diferença de falar com uma pessoa se emocionando pela perda e de se pôr sozinha, pela perda, ou então de uma fonte escrita, contando, é que ali eu posso ouvir as experiências, ali eu posso ver ela me descrever, como foi a vida dela depois, como é que ela foi se organizando, como é que ela conseguiu trabalhar, e como é que ela conseguiu trabalhar com a agricultura, como é que essa senhora foi envelhecendo e vive hoje, sozinha. Isso não tem nas fontes escritas, porque essa senhora nem existe nas fontes escritas. Ela não existe nas fontes escritas. Então, o único jeito de chegar até ela, eu lembro que do bispo. Tem um bispo que, durante um protesto dos agricultores da lavoura de açúcar do Pacaula, em Medicilândia, durante o protesto, ele foi agredido por policiais. Tem fotos que saíram na Folha de São Paulo, no Jornal do Brasil, Globo. Aí eu conversei com o bispo e conversei com pessoas que estavam lá. Sabe a diferença entre isso? É isso que eu queria chamar a atenção. E conversei, inclusive, com policiais também. A diferença entre isso, eu ouço as pessoas, elas me narram coisas que aconteceram ali que não estão nas fontes. E eu posso cruzar as fontes escritas com os depoimentos delas. Os depoimentos de uma, depoimentos de outras. Quem falou foi o agredido, quem falou foi o agressor, quem falou são os agricultores que estão por ali, quem falou são os moradores da região. E aí eu posso é uma incursão muito interessante, porque é como se eu pudesse fazer uma incursão num processo histórico, uma incursão num período. E assim eu consigo adentrar eu mesmo, muito mais. E eu consigo ter uma visão ampliada, sendo que nas fontes há silêncios, porque fontes têm silêncios, fontes escritas têm silêncios, tem muitos silenciamentos, porque muita gente ali nem existia. Quem é, afinal de contas, a dona Gertrudes? Dona Gertrude não está nas fontes. O marido da Dona Gertrude, que foi morto num acidente, ele no máximo é um número ali nas fontes escritas.
mas ele não tem nome, ele não tem rosto, e eu não sei o que ele estava fazendo. Mas quando eu falo com a dona Gertrudes, não. Ele tem nome, ele tem rosto, ele tem família, ele estava trabalhando. E a dona Gertrudes, então, como foi que a dona Gertrudes viveu? Não está nas fontes. Mas agora eu sei. Como é que vivem as pessoas? Como é que viviam as pessoas que eram carregadas de rede nos travessões, 45 quilômetros para dentro da Transamazônica, vinham de rede até chegar em Altamira, dava isso mais ou menos uns 80, 90 quilômetros. Elas vinham de rede até Altamira, muitas morriam no caminho. É, uma coisa eu já não me dizer, sim, num tom até meio irônico. Pessoas iam de rede até o posto de saúde. Outra coisa, eu ouvir as pessoas me contando. Elas dizerem como é que amarravam a rede, como é que preparavam, como é que a família se reunia para rezar, orar, como é que a família se organizava na saída dessa pessoa, como é que era a porção de comida e água, onde eles paravam, o cansaço, a vontade de desistir. Nada disso tem na fonte, mas isso tudo é importante. E eu não estou falando de emoção, não, estou falando de dados mesmo. Isso tudo é importante para eu entender aquela realidade. Uma coisa é estudar uma igreja adventista, por exemplo. Quantos membros tem? Quantos membros tem naquela igreja adventista? Quantos estão na liderança? Quantos frequentam? Quantos não frequentam? Se tem um pastor distrital naquela igreja, ou se ele atende várias igrejas e ele vai, eventualmente, estar naquela igreja. Se o distrito é só uma igreja, ou se não é. Quanto de recursos essa igreja tem? Enfim, tenho dados aí nas fontes. Mas e a experiência de quem está ali trabalhando na liderança da igreja? E a experiência de quem tentou fazer um projeto para ampliar o clube de desbravadores e não deu certo? E o clube acabou, os desbravadores. O máximo que vai aparecer na fonte é o clube de desbravadores acabou em tal ano. É, mas, mas e as pessoas que saíram da igreja e não querem mais frequentar? Como ouvi-las, como saber sobre delas. E as que em algum momento passaram a se juntar a essa igreja e agora estão lá animadas, trabalhando no ancianato, no diaconato, só vai aparecer os números. Ou algum dado ou outro a mais, mas veja que a experiência do diálogo ela é diferente nas fontes. A experiência da observação ela é diferente. E ela é tão importante quanto quando se trabalha com ela em campo. Então, se tem. E a fotografia? Eu trabalhei muito com fotografias, fotografias que as famílias me davam. Elas tiravam fotografias e você pode me doar essa foto? Posso. Elas me doavam as fotos. A diferença entre eu tirar uma foto, entre eu pegar uma foto de jornal e entre a família tirar uma foto do casamento, elas casando como eu tenho foto. A família lá, colocar a foto do casamento. Ia estar lá todo mundo rindo, tem gente preparando a festa. Tinha uma que era uma família assando um porco, por sinal. A família colocando o porco para assar. Então, essas experiências, elas são diferentes, de fato. E aí eu posso olhar por dentro como é que é essa organização familiar na Transamazônica. Muito bem, obrigado, professor César. Nós já estamos aí com quase 1 hora e meia, mas dá vontade de continuar. Pela disposição do professor, dentro da sua agenda tão apertada, separar esse tempo para a gente. Mas para encerrar, alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário para a gente fechar o nosso primeiro encontro? Achei bastante interessante toda a exposição e, naturalmente, quer dizer, como historiador amador, né, achei muito importante o fato de as fontes elas terem um peso mais ou menos equilibrado, né? E isso é significativo. Muito obrigado, professor César. Obrigado. Obrigado, professor Natan. Muito bem, eu acho que agora já dá para a gente se despedir. Eu quero então convidá-los para a próxima palestra. Eu acho que vai ser o Dr. Daniel Plenk. Eu vou colocar a agenda dos temas que já foram definidos no grupo para vocês convidarem amigos, como o professor César, que convidou alunos. Convidem irmãos da igreja, anciãos, alunos, tá bom? Porque a gente vai massificando essa informação e de onde menos esperamos vem as fontes para a nossa pesquisa.
Quanto mais nós falarmos do projeto do centenário, mais pessoas vão interagir conosco. Olha, eu tenho uma foto aqui de um batismo de 1930, eu tenho uma carta, eu tenho uma pessoa viva aqui que tem 100 anos e pode dar uma entrevista. Então, não é apenas para nosso crescimento assim teórico, né? Para nossa motivação, mas também, quem sabe, para abrir um leque, né? Deixa eu terminar dizendo que ontem, no dia 22 de outubro, surgiu a Associação dos Historiadores Adventistas do Brasil. Foi iniciativa Pois é. assim, pensada, né, pelo professor Francisco Ribeiro, abraçada rapidamente por vários de vocês. E se você tem pessoas que são historiadores, apaixonados pela história, querem fazer parte, a filiação é gratuita, né? Vocês podem fazer contato, pelos canais, né, principalmente pelo site. E eu creio que isso vai ser um caminho para a gente crescer e experimentar essa diversidade de fontes que o professor César expôs para a gente. Professor, muito obrigado, tá bom? Não sei se o senhor tem Agradeço. alguma consideração final para a gente encerrar. Só agradecer, agradecer a oportunidade, o diálogo, a construção do livro, que é um momento importante também. Aquele dia que nós tivemos lá em Castanhal também, sempre dá vontade de dialogar mais, de, de ampliar. Semana que vem eu vou estar na FAAMA, é sempre dia 30, né? É 30. E é sempre oportunidade de trocar ideias, de dialogar, de repensar, e agradeço bastante. Muito bem, vamos Valeu. encerrar então. Eu vou pedir o pastor Elias ainda está. Eu vi que ele estava dirigindo. Se ele estiver disponível para fazer a oração. Oi, pastor. Vamos fazer sim. Obrigado, meu Estou aqui amigo. com meu irmão Obrigado a aqui. todos. A gente aguarda vocês na próxima. Obrigado, gente. Um Vamos abraço. orar então. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por tua graça na nossa vida, pela oportunidade de estarmos juntos, mesmo que de forma remota. Hoje tratamos sobre importantes questões relacionadas à pesquisa da história, que a cada dia o Senhor nos dê mais e mais interesse em relação a esse assunto. Um assunto muito importante para também nesse lugar, nesse tempo que vivemos. O Senhor que é o dono de todo conhecimento, cada dia o Senhor continua nos dando sabedoria e discernimento também para colaborarmos com a tua obra de alguma forma. Continue abençoando a todos, nos dê uma boa noite também, em nome de Jesus, amém. Amém. Um abraço aí, pessoal. Um abraço. Boa Tchau. noite, um abraço. Valeu. Boa Boa noite. noite. Professor César, se o senhor não estiver muito cansado, eu queria dar uma palavrinha contigo no PV. Valeu.